A paz do Senhor Jesus, tias e tios da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. E se você ainda não me conhece, sou professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Vou ficar muito feliz se você nos deixar um comentário, deixar aí o seu joinha e se inscrever em nosso canal, ativando as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se puder, peço ainda mais, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Vamos juntos dar crescimento à família Descomplicando a Teologia. Estamos aqui para nossa videoaula de juniores da lição de número 4 do terceiro trimestre de 2025. E o tema desta lição de número 4 é a lição da tempestade. Vai ser uma aula maravilhosa e o objetivo dessa aula é que os nossos juniores possam aprender que Deus usa situações difíceis para exercitar a nossa fé. EBD é isso. Escola Bíblica Dominical é aprendizado de como nós podemos aplicar a palavra do Senhor Jesus. Então, para que você inicie a sua aula de uma forma muito intencional, já trazendo curiosidade, despertando o interesse dos seus alunos por aquilo que você vai ensinar, você pode apresentar para eles uma bacia. Eu vou deixar aqui um modelinho para vocês, com o desenho de um barquinho ou com uma dobradura de um barquinho de brinquedo. Deixa no cantinho aí, logo próximo da porta, para que assim que os seus alunos cheguem na sua sala, eles já fiquem curiosos. O que é que isso significa? Se for possível, diga para eles que eles podem assoprar para tentar criar uma tempestade ali na sua bacia, no vaso com água que você levar e ver qual é a reação do barquinho. E deixe aí já um pouquinho da história, falando que hoje nós vamos falar sobre uma tempestade. O que será que isso tem para nos ensinar? Deixe aí os seus alunos curiosos em participar da sua aula. Depois que você fizer esse momento do acolhimento, perguntar como eles estão, como foi a semana, criar uma conexão, conquistar o coração dos seus alunos, porque assim você vai conquistar a mente deles, aí você pode dar início à sua aula. Faça o momento da oração, pedindo inclusive a Deus para que possa aumentar a fé dos seus juniores, aumentar também a sua fé. Para que em meio às tempestades, os seus alunos, você possa perceber, possa entender, possa acreditar de todo o coração que Deus, ele está no controle e que Deus está com você. Dessa forma, exercitando a sua fé. Faça também o momento da chamada, e para esse momento da chamada, a sugestão é que os alunos que estão presentes possam estar respondendo assim, ó, presente para ter fé em Deus. E para aqueles que são ausentes, eles podem estar respondendo, Senhor, fortalece Maria, ou então, Senhor, fortalece a fé de João. Anota aí essa sugestão para que você ensine aos seus alunos lá na sala de aula. Depois que você fizer esse momento da chamada, que você preencher o seu quadro de frequência, o seu álbum de figurinhas, vai ser uma maravilha. Você vai escolher o seu ajudante do dia. Faça também o momento da oferta, o momento do ofertório. Aproveite para relacionar com o tema de hoje. Explique que a história vai nos ensinar a respeito de confiarmos no Senhor Jesus, mesmo quando as coisas parecem assustadoras, parecem que não estão indo bem. E o nosso ato de ofertar é um ato também de demonstrarmos a nossa confiança em Deus, de que Ele está no controle de tudo e que Ele vai sempre prover para nós aquilo que nós necessitamos. E para apresentar o tema, você pode fazer algumas perguntas. Pergunte para eles quem aqui já viu uma tempestade bem forte. Qual foi a última vez que teve uma tempestade aqui em nossa região? Onde é que você estava? Como você se sentiu? Teve chuva forte? Teve ventos? Teve trovões? O que foi que aconteceu de diferente nessa tempestade? Você ficou sabendo de repente que caiu um raio em um determinado lugar?
Ou então que entrou água na casa de alguém. O que foi que aconteceu nessa tempestade? O que é que a tempestade causa em nós? Quando a gente percebe, quando a gente está vivenciando uma tempestade, o que é que isso causa em nós? Medo, alegria? Qual é a sensação? E diante dessa tempestade, o que é que a gente consegue fazer? A gente consegue mandar a tempestade parar? A gente consegue mandar os trovões ficarem em silêncio? Ou os relâmpagos pararem de aparecer no céu? Ou a chuva parar? O vento parar? Nós conseguimos isso? Deixa que os seus juniores possam responder. Compartilhe com eles que é claro que nós não temos controle sobre essas coisas. Nós não podemos fazer nada diante disso, a não ser nos proteger e esperar a tempestade passar. Mas hoje nós vamos aprender sobre alguém muito importante que tem sim controle sobre as tempestades, sobre o vento, sobre a chuva, sobre os relâmpagos, sobre os trovões, sobre todas as coisas. Vamos lá aprender quem é esse que tem poder sobre todas as coisas? E então dá seguimento fazendo a leitura base que está no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 31. E como eu gosto de recomendar, faça a leitura com eles na Bíblia Sagrada. Especialmente os juniores já conseguem sim manusear a Bíblia. É importante que eles possam fazer assim. Depois que vocês fizerem, de preferência juntos, a leitura base, faça também a leitura do Memorizando. O nosso Memorizando de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 22, que diz assim: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Aleluia! Declare aí para os seus juniores: tenham fé em Deus. Fale com firmeza, repita algumas vezes o versículo para que eles possam estar internalizando, além de memorizar, para que eles possam estar internalizando essa verdade bíblica. E para memorização desse versículo, eu recomendo que você leve em uma cartolina o desenho de um alvo. Vou colocar aqui um modelinho para vocês. No centro desse alvo, você vai colocar a palavra Deus. Se você quiser complementar, então você pode colocar nesses outros círculos em volta as palavras problemas, dificuldades, desafios. Vocês podem colocar algum tipo dessas informações que são como tempestades em nossas vidas. Mas, se não, vocês podem colocar apenas o alvo com a palavra Deus. E você vai levar também algumas bolinhas de papel. Se for aquelas bolinhas adesivas, né, que você joga e elas grudam, melhor ainda. Se não, bolinhas mesmo de papel vai ser o suficiente. Comece explicando para eles que o nosso versículo, ele é bem curto, mas é um comando muito profundo dado por Jesus. É como se Jesus estivesse nos falando assim, ó: ter fé em Deus significa mirar a nossa confiança no foco certo, que é o nosso Deus. Não nos problemas, mas naquele que pode resolver, que é o nosso Deus. Então a atividade é o seguinte: eles vão um por um pegar uma bolinha e mirar para poder acertar o alvo, que é o nome Deus, que está aí no centro do seu alvo, do seu cartaz, do seu círculo. E quando eles forem fazer, a sala toda pode falar a primeira parte do versículo, que Jesus fala, né? Jesus respondeu. E aquele aluno que vai mirar no alvo pode falar a segunda parte falando: tenha fé em Deus. Vai ser maravilhoso, eles vão memorizar, mas vão entender de forma significativa o que é que esse versículo significa, o que Jesus estava orientando, qual era o comando de Jesus nesse versículo. Um aluno por vez vai tentando, até que todos possam participar, recitar também o versículo. Deixe claro ao final que esse versículo é um grande ensinamento de Jesus. Ter fé em Deus é uma escolha nossa. Nós podemos escolher. Assim como vocês escolheram mirar no alvo, a bolinha de vocês que representa a fé de vocês, vocês também teriam a opção de escolher mirar nos problemas, nas dificuldades, nas lutas. Então, ter fé em Deus
é uma escolha nossa. É decidir acreditar no poder de Deus. É decidir acreditar que Ele está no controle, que Ele está cuidando de cada um de nós. Então não importa o tamanho do problema, o tamanho da tempestade, e se você quiser escrever ou pelo menos relacionar que os demais círculos eram até maiores, né? Na questão da visão, eles estavam até visualizando maior o problema, os círculos em volta, mas o foco deles é Deus. Às vezes você não está vendo Deus, as coisas não aparecem para você tão nitidamente. A solução, a resposta de Deus não fica tão clara para você, mas você deve focar nisso. Não deixe que os problemas pareçam ser maior do que o poder de Deus, porque não é. Foque no alvo, que é confiar em Deus. E agora então vamos para a nossa sugestão de louvor. Nós temos aqui Meu Barquinho, de Aline Nascimento, e também Meu Barquinho, só que aí de Gisele Cristina. São dois louvores maravilhosos que você pode fazer esse momento aí com seus juniores. E agora vamos para o momento da nossa dinâmica. A nossa dinâmica de hoje se chama A Balança do Medo e da Fé. E para isso você vai precisar levar o desenho ou então uma balança. Você pode confeccionar de materiais reciclados. Já vou aqui te mostrar um modelinho. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite muito especial. Se você ainda não se tornou membro VIP do nosso canal, eu te convido a vir participar conosco. É uma bênção, você vai receber todo o nosso suporte. Esse plano de aula digitado, meu Deus do céu, material para o encerramento do trimestre, atividade extra para você fazer com seus alunos. Esse plano de aula junto com a dinâmica também aí no seu celular vai ser uma bênção. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor todos os nossos benefícios. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É uma bênção, crente! Então não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar lá para o nosso WhatsApp. É lá no WhatsApp que você vai poder fazer a sua assinatura. Não é em nenhum outro lugar. Lá no WhatsApp você vai fazer a sua assinatura. Nós vamos te atender, tirar todas as suas dúvidas e aí você vai poder fazer a sua assinatura. Quanto ao valor, fica muito tranquilo. É apenas a Coca-Cola do mês. Não vai pesar em seu orçamento, tá bem? Mas vamos lá, dando continuidade com a nossa dinâmica. Você pode confeccionar uma balança como essa aqui, usando um cabide de roupa, usando aí 2 cordões e pratinhos descartáveis. Você vai montar sua balança e você vai levar também alguns pesos. Podem ser bolinhas de papel, de preferência que você use cores diferentes. Por exemplo, para o lado que vai representar o medo, o peso do medo, você pode levar bolinhas de papel de cor marrom, com papel de uma tonalidade marrom. Pode ser até o papel crepom. E para o lado da fé, você pode colocar aí bolinhas no tom amarelo, no tom dourado, para ficar mais bonito, ficar uma coisa visivelmente elegante, tá bem? E criar essa identidade visual. Nas bolinhas de cor marrom representando o medo, você pode colocar algumas frases ou você vai citar essas frases para os seus alunos. Por exemplo, você pode citar para eles tempestade, prova difícil, briga com o colega, falta de alimento, ou então falta do agasalho, não poder viajar. Coloca algumas situações que representam medo, que representam problemas, que representam dificuldade na vida das crianças. Lembre de adequar sempre a idade dos seus juniores. E do outro lado, nas bolinhas que representam a fé, que você pode colocar no tom amarelo ou dourado, você vai colocar
coisas boas. Por exemplo, tenha fé. Deus é fiel, Jesus está no barco, vai dar tudo certo. Não se desespere. Coloque aí palavras de ânimo e de esperança. Como é que vai funcionar? Você vai começar colocando na balança os pesos que representam o medo. Então, quando olhamos para a tempestade, quando olhamos para os problemas, quando a gente fica preocupado demais, você vai colocando as bolinhas na balança. A nossa vida, a balança da nossa vida pende mais para o lado ruim. A gente começa a andar só em sofrimento, só em tristeza, só querendo chorar, porque a gente está focando, a gente está valorizando, a gente está deixando que essas coisas pesem mais na nossa vida. Mas nós temos o outro lado da balança, e é esse que nós precisamos alimentar. É nesse lado da balança que nós precisamos colocar, né, as coisas, colocar a nossa confiança, a nossa fé. E aí você vai colocando as bolinhas e fala para eles, olha, quando a gente tem a palavra de Deus na nossa vida, nós começamos a ter fé e coloca a bolinha e coloca, ó, Deus é com você, vai dar tudo certo. Essas são as bolinhas, esse é o peso da fé. É esse lado da balança da fé que nós devemos estar colocando os nossos pensamentos, colocando as nossas ações. Depois, eles vão perceber que o lado da fé ficou muito mais pesado. Você pode colocar mais itens do lado da fé para que fique bem pendido para o lado da fé. Explique que quando a balança pende mais para o lado da fé, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres, porque a nossa fé está sendo exercitada no Senhor Jesus. Pergunta aí para os seus juniores, qual é o lado da balança? Qual é o tipo de peso que você está alimentando a sua balança, que você está depositando na balança da sua vida? Você está valorizando mais os medos, a tempestade e a dificuldade? Ou você está colocando mais fé, mais confiança? Pergunta aí para os seus juniores. A partir de hoje eles terão atitudes diferentes. Se antes eles focavam mais nos problemas, agora eles vão focar em colocar a confiança deles, a fé deles em Jesus. Viram só, juniores? Quando a gente coloca mais a nossa confiança nas promessas de Deus, a nossa fé fica mais pesada, fica mais forte. E aí, o nosso medo, ele fica, levinho, fica tranquilo. A balança vira para o lado certo. Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer na sua sala de aula? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar feliz com o seu retorno. Vamos agora para a hora da história. Você pode criar uma experiência sensorial e imersiva da tempestade, mostrando o contraste entre o pânico que os discípulos sentiram e a calma, a paz de Jesus diante da tempestade, para ressaltar o poder e a lição sobre a fé. Para isso, você pode estar utilizando um lençol grande na cor azul ou um grande pedaço de TNT representando o mar, uma almofada, que é onde a pessoa que está representando Jesus vai poder se deitar, um borrifador com um pouquinho de água e também um ventilador, que vão representar aí a chuva e o vento. E a ilustração da história, né, de Jesus e os discípulos, que também é muito interessante para que seus alunos possam compreender e se envolver nessa história. Crie aí o ambiente, coloque o lençol no chão, chame as crianças para estar se sentando e explique para eles. No final de um dia de muito ensino, um dia cansativo, de curas, de milagres, Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos. Vamos para o outro lado, vamos atravessar esse lago, esse mar. E os discípulos obedecem, entram no barco e eles vão atravessar para o outro lado. Peça que as crianças possam entrar no barco junto com você, obedecendo prontamente o seu comando, assim como os discípulos, os amigos de Jesus, obedeceram também
ao comando de Jesus. Explique que a viagem começou bem tranquila, então para isso eles vão poder segurar nas pontas do lençol ou do tecido de TNT azul e balançar levemente, simbolizando que estão navegando no mar de uma forma bem tranquila e calma. Faça a conexão com eles, explicando, vejam só, crianças, os discípulos, eles estavam obedecendo a um comando direto de Jesus. Jesus pediu que eles atravessassem para o outro lado e eles prontamente obedeceram. Mas mesmo obedecendo a algo que Jesus tinha ordenado, vocês acham que tudo continuou tranquilo? O que aconteceu foi que apareceu uma grande tempestade. Com isso, nós entendemos que, às vezes, na nossa vida, nós estamos fazendo o que é certo, estamos obedecendo, estamos sendo honestos na escola, estamos tentando fazer o bem e, mesmo assim, um problema grande pode acontecer, uma tempestade pode acontecer. Estar com Jesus no barco não é a mesma coisa de que sempre vai estar tudo calmo, sempre que vai estar tudo tranquilo. Então prestem bem atenção. Jesus estava no barco, mas Jesus estava muito cansado. Então Jesus foi para a parte de trás do barco, pegou a sua almofadinha e aí um aluno, você pode escolher um aluno para representar Jesus, e ele foi descansar, ele foi dormir. Mas de repente, algo assustador começou a acontecer. Se levantou uma terrível tempestade. E aí você pode convidar os seus alunos para representar a tempestade junto com você. Eles vão sacudir as bordas do lençol com mais força, mais firmemente. Você vai ligar o ventilador para que o vento seja direcionado para eles, simbolizando o vento forte. Vai dar algumas borrifadas com água, simbolizando a chuva, a tempestade, simbolizando que a água queria invadir o barco. Então vai criar aquela atmosfera bem bacana de uma tempestade aí na sua sala de aula. Convide os seus alunos também para fazer o som do vento, para fazer o barulho dos trovões e faça aí esse momento para criar essa atmosfera, como eu falei, imersiva da tempestade. Use sons, use coisas para que eles sintam na pele, como o vento, o borrifar da água, esse ambiente sensorial para que eles se sintam bem dentro da tempestade. Dê uma pausa para explicar para eles que as tempestades nas nossas vidas são assim, aparecem de repente, não é uma chuva, não é uma tempestade como essa, né, de chuva, de trovão, de relâmpago, mas são problemas, são dificuldades, são desafios que nos causam medo e muitas vezes nos deixam até em pânico. Então é o medo de uma prova difícil na escola, é o medo de cair em recuperação, é o medo de dar uma notícia difícil pro papai e a mamãe, é o medo porque brigou com um coleguinha. Isso tudo são tempestades que acontecem em nossa vida. Pede aí para os seus juniores dar mais exemplos. O que é uma tempestade na vida de vocês? O que acontece na vida de vocês que deixam vocês com medo como os discípulos ficaram? Que tipo de situação levanta em vocês esse medo? É porque vocês fizeram alguma coisa errada e tá com medo de chegar em casa e ficar de castigo? Quais são essas tempestades que vêm na vida de vocês? Peça que eles possam estar identificando e nomeando para você, reconhecendo quais são essas tempestades. É uma doença, é uma notícia triste na família, é quando vê os pais brigando, porque tem aí filhos de crentes que os pais também brigam, não é? E tem crianças que os pais não são crentes, que passam por essas situações. Então isso tudo faz a referência aí com eles que são tempestades. São situações que parece que tudo está bagunçado, que tudo está fora de controle. E mesmo os discípulos, sendo acostumados a navegar, sendo pescadores profissionais, mas diante daquela tempestade, eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram em pânico com aquela tempestade. Eles achavam que o barco ia afundar e que eles iam morrer, que tudo ia dar errado. E onde estava Jesus?
O que Jesus estava fazendo? Deixa aí que os seus juniores respondam. Isso mesmo, Jesus estava dormindo lá atrás, no fundo do barco. E eles correram até Jesus e foram pedir ajuda para Jesus. Eles gritaram desesperados: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se preocupa com isso, não? Ou seja, o medo faz a gente duvidar que Deus vai nos ajudar, que Jesus vai nos ajudar, vai nos tirar dessas situações difíceis. Já se sentiram assim como os discípulos, com um medo tão grande, tão preocupados com o problema, que vocês pensaram assim: será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai resolver? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Vocês, juniores, vocês já se sentiram assim? Até os discípulos, mesmo andando com Jesus o tempo todo, o dia todo, vendo os milagres de Jesus, chegou nesse momento e os discípulos também sentiram assim. Esse tipo de sentimento vir na nossa mente, no nosso coração, é normal. A gente só não pode deixar que ele tome conta da gente. A gente só não pode acreditar que esse pensamento é verdade, porque ele não é. Jesus está conosco no barco, Jesus está vendo e ele vai fazer alguma coisa no tempo dele. E quando ele chama Jesus, Jesus levanta com toda a calma e tranquilidade. Aí o seu aluno que está representando Jesus pode se levantar com muita calma, com muita tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo, para poder falar com os discípulos. Ele olhou, ele se levanta, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade e ele deu a ordem poderosa que somente ele poderia dar. E ele olhou para o vento e disse: vento, se acalme. E aí, nesse momento você desliga rapidinho o ventilador para poder acabar com o vento. E ele olhou para o outro lado e disse: ó, mar, se acalme. E todo mundo deixa o lençol quietinho no chão, representando as ondas do mar, o vento, a tempestade, dando aí ouvidos, obedecendo ao comando de Jesus. Façam sinal para que todos, fiquem em silêncio. A paz reinou, a calmaria reinou, o silêncio reinou diante da ordem de Jesus. E depois dessa calmaria, Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou para eles: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Jesus estava ensinando uma grande lição para os seus amigos, para os discípulos, e ensina para nós também. O nosso medo nunca pode ser maior do que a nossa fé em Jesus. Lembra da nossa dinâmica? Então, a nossa fé precisa pesar mais, precisa ser maior do que o nosso medo. Então, o que é que os discípulos poderiam fazer de diferente naquela situação? Ao invés deles ficarem apavorados, ao invés deles ficarem com medo, eles deveriam ficar tranquilos e calmos, como Jesus estava, sabendo que Jesus tinha todo o poder e estava ali de junto deles. E com certeza Jesus não ia permitir que nada de mais, que nada de mal, que eles viessem a afundar, que eles viessem a morrer. Então eles deveriam olhar para o exemplo de Jesus, que estava lá tranquilo, descansando, e deveriam também descansar, pensando assim, se o mestre está em paz, nós também vamos ficar em paz, porque ele está conosco. Fé é isso. Então, na nossa vida, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, nós precisamos ter essa mesma reação. Nós também podemos ter essa mesma reação. A primeira reação pode ser até de medo. O medo pode vir. Primeiro sempre vem aquele medinho, não é? Mas nós exercitamos a nossa fé, lembrando que Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Nada está perdido para Jesus. E os discípulos ficaram maravilhados diante daquela situação. E eles falaram assim: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode pedir para que seus alunos possam recitar assim: quem é este homem? Então, esse homem é Jesus, o nosso Deus que tem todo o poder. Todas as vezes que vocês enfrentarem uma tempestade, um problema, uma dificuldade, uma briga, uma enfermidade, respirem fundo
E se lembrem, a minha fé precisa ser maior do que o meu medo. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, está me vendo, está comigo e Ele pode repreender toda tempestade. Glória a Deus, aleluia. Confirma aí com seus juniores se eles creem assim. Aleluia. Aproveite ao final para mostrar o visual que você tiver e recapitular a história de hoje. Vou deixar aqui o modelo de algumas imagens que você pode estar apresentando, até mesmo o visual aí da sua revista. E para o momento da conclusão, você pode fazer com eles uma atividade distribuindo uma folha de papel colorido para cada criança e uma pequena figura de Jesus. Pode ser, inclusive, em forma de adesivo para que eles possam colar nesse barquinho que vocês vão confeccionar com esse pedaço de papel. Então, entregue o pedaço de papel para eles, juntos confeccionem um barquinho com dobradura e cole também essa imagem de Jesus no barco, para que eles possam se lembrar que não importa a tempestade, se Jesus estiver no barco, Ele vai cuidar de você. Então, eles levam para casa esse barquinho para colocar em um lugar de destaque e lembrar. Tá com a prova difícil para fazer na escola? Convida Jesus para te ajudar, que se ele estiver no teu barco, você vai se sair muito bem. Seus pais estão brigando em casa? Convida Jesus para estar aí no teu barquinho, na tua casa, na tua família. Se Jesus estiver na tua casa, as coisas vão se resolver. É uma enfermidade, a mesma coisa. Então, esse barquinho com a imagem, né, de Jesus, com o desenho de Jesus que eles vão levar para casa, vai servir para que eles possam lembrar daquilo que foi estudado. E também recontar essa história e passar adiante esse aprendizado da aula de hoje. Você gostou? Deixa aqui nos comentários se você vai fazer essa atividade de conclusão aí com a sua turma. Vai ficar algo mais ou menos assim. Eu tenho certeza que você vai caprichar aí com seus alunos. Faça também a atividade da revista para reforçar esse aprendizado. E vamos ficando por aqui. Te agradeço por estar conosco até agora. Não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário e sem se inscrever no nosso canal. Te espero na próxima semana. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.